Quando acontece isso, vários elementos são expulsos da estrela. Aí você tem o booster 10, deve ser o 12, né? 14. Uma notícia da Starship que ela está sendo adquirida, né? Para fazer a última viagem aí. Desde ali de 1986, quando o Halley passou. Tá bom? Fala família, Sérgio Sacani na área. Um dos episódios mais incríveis sobre o universo. O universo não nasceu pronto. Ele pega e abrange tudo que aconteceu e como aconteceu no universo, respondendo as perguntas do pessoal. Esse podcast tá incrível, família. O que eu fiz? Peguei as melhores partes pra gente, fiz um compilado incrível. Então comenta aí quais foram as partes que vocês mais gostaram. Vou responder todo mundo. Bora pro vídeo! O artigo chama-se Galáxias Going Bananas, né? Então, inferindo a geometria 3D de galáxias de alto redshift com os dados do CEERS, que é um grande projeto, Cosmic Evolution Early Release Science, tá? E JWST, que é o James Webb. Então, o que é isso? Inferindo a geometria tridimensional de galáxias com alto redshift. Então, vamos traduzir isso para vocês. O que seria um alto redshift? Redshift, para quem não sabe, que é o desvio para o vermelho, é o fator que os astrônomos usam para medir a distância do universo. Então, tá, pessoal? Os astrônomos, eles não gostam de falar que uma galáxia está a 10 bilhões de anos-luz de distância. Ela não está, eles falam o Z, ou seja, eles falam redshift. Galáxias com redshift de 5, 6, 8, 10 são galáxias que estão muito no início do universo. Qual que é a diferença? Quando você usa o redshift, você está levando em consideração a expansão do universo. Quando você fala 10 bilhões de anos, é como se ela estivesse parada ali. A gente sabe que não está, porque o universo está em expansão. Beleza? Entenderam a primeira parte? Isso é muito importante. Entender o que é alto redshift. Entenderam? Então, beleza. Então, os pesquisadores pegaram aí as câmeras do James Webb, fizeram uma imagem muito legal, uma imagem de campo profundo, que a gente chama. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Bem, a imagem não vai estar aqui não, mas a imagem vai estar aqui. Eu vou passar para o Cris aqui e ele vai colocar aí para vocês na tela. Eles fizeram a imagem de campo profundo. Esse CEERS que vocês estão vendo aí, ele é o nome de um projeto, tá? Dentro do guarda-chuva do James Webb, existe um projeto chamado CEERS, Cosmic Evolution Early Release Science. Então ele fez essa imagem aí, ó. Essa imagem é que causa toda a confusão. Lembra que teve um pessoal que falou que o James Webb era pá de cal no modelo do Big Bang, porque ele estava mostrando que lá no início do universo as coisas são parecidas, parece que estava tudo pronto já? Muito bem. Esse artigo aqui mostra que não, que exatamente é tudo ao contrário do que foi falado. Não tinha galáxia pronta, tanto que a partir de um determinado redshift você não encontra galáxias nem espirais e nem elípticas, tá? Não encontra. E é isso que esse artigo está mostrando. Então essa aqui é uma imagem de campo profundo, que a gente chama. O que é uma imagem de campo profundo? Uma imagem de campo profundo, para você ver essa imagem aqui, você tem que considerar que existe uma dimensão que é a profundidade do universo. Então as galáxias que são mais branquinhas são galáxias que estão mais próximas da gente. As alaranjadas são um pouco mais distantes e as vermelhas são muito distantes. É assim que você interpreta essa imagem. E aí você vai ver aqui, ó, galáxias espirais, show de bola, que são galáxias que estão próximas, galáxias elípticas, perfeito, sem problema nenhum, que estão próximas, e lá no fundo do universo, perto do Big Bang, perto da origem do universo, você tem as galáxias mais avermelhadas. Quando os astrônomos pegaram essas galáxias avermelhadas e fizeram o estudo da sua geometria tridimensional, e aí como eles fizeram para fazer esse estudo? Vai lá no artigo, Cris. Que é aí que é um negócio interessante. Vai lá na página 14. Vai descendo aí. Porque uma coisa é você fazer com o seu olho. O seu olho não vale nada, cara. Sinto aí. Aqui tem matemática na parada. Então eles criaram aí, ó, isso aí é uma função objetivo, tá? É tudo fazendo por um modelo bayesiano, aí teria que entrar em estatística bayesiana, aí é um outro papo que eu não vou entrar aqui, mas tem toda uma estatística por trás.
Eles pegam aquelas imagens daquelas galáxias distantes, eles transformam aquilo ali em dado e jogam dentro dessa equação e daí vai tirando qual seria a geometria tridimensional das galáxias. Eles chegaram à conclusão que lá no início do universo, as galáxias são muito alongadinhas, lembrando prancha de surf, ou elas são muito uma bola de vôlei, que eles chamaram, tá? De analogia, ou elas são ovaladas, tá? Então, isso é uma primeira coisa que esse artigo mostra. Segunda coisa muito importante agora, prestem muita atenção que eu vou falar. Muito importante. A massa, se a galáxia... Lembra que o pessoal falou que a imagem, que o James Webb era pá de cal. Acabou para o Big Bang, porque mostrou que as galáxias estão tudo prontas. Não estão. Não estão. Não só em forma, mas principalmente como massa. Todas essas galáxias do início do universo, elas têm muito pouca massa. Elas são muito menos massivas do que as galáxias do universo atual. Isso aí é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio. Tá? Por que é meio óbvio? Porque lá no início do universo você tinha sementes, aquelas galáxias seminais, que depois foram dando origem às galáxias maiores que a gente tem hoje. Galáxias mais desenvolvidas, galáxias mais estruturadas, sejam elas elípticas ou sejam elas espirais. Beleza? Então está aí o James Webb mostrando que está tudo de acordo com o que a gente sempre observou. Não é só o James Webb que observou isso. O Hubble, na famosa imagem do campo profundo do Hubble de 1995, já mostrava isso também. Só que agora as técnicas foram melhor desenvolvidas, o James Webb vê mais longe, mas ele mostrou então que no início do universo nós não temos nem galáxias espirais, nem galáxias elípticas, e as galáxias têm muito menos massa do que as galáxias atuais. Ou seja, não é pá de cal em nada. O James Webb não é pá de cal no modelo do Big Bang. O problema é que ninguém vai vir falar desse artigo. Esse artigo aqui, você só vê aqui no Ciência Sem Fim News. Beleza? Então, esse aqui é o lance. Então, perguntando do emblema, né? Não temos emblema, tá? Nós não vamos ter emblema no Ciência Sem Fim News, cara. Por quê? Porque o emblema, ele demora algum tempinho ali para ficar pronto, alguns dias. E aí não daria, né? Eu teria que saber que notícia que ia falar. Tá bom? Beleza? Entenderam, então? Entenderam? Você não pode, com o seu olho, olhar para aquela imagem e falar, olha aqui, ó, como tá tudo igual, como tá tudo elíptico. Você tem que medir o espectro primeiro, para saber a distância. Primeira coisa é essa. Você faz... O James Webb ele faz alguns estudos, tá, pessoal? O primeiro deles é fotometria, que é imagem. Aí você olha a imagem, você pode até falar, pela imagem isso aqui tá parecido com isso. Não tem problema nenhum. Aí você faz a espectrometria. Pela espectrometria você calcula o redshift, que é o Z. Pelo Z você vai ter a distância daquela galáxia. Segundo trabalho. Depois, você vai lá e faz toda uma análise, como eles fizeram aqui, determinam uma função matemática, um modelo bayesiano, uma estatística pesada aí por trás, para então poder inferir qual é a geometria tridimensional da galáxia e chegar na conclusão que você não tem nem galáxia elíptica, nem galáxia espiral no início do universo. As galáxias do início do universo são muito diferentes das galáxias que a gente tem hoje. O que já era meio óbvio, mas tá aí agora provado e comprovado. Beleza até aí? Piloto Clube mandou $4,99. Olá, Sacane, sou piloto de avião e moro em Dallas e gostaria de participar do evento do Eclipse. Como não preciso de hotel, aqui quanto seria? Entra em contato Space Today, presta atenção, galera. Podem entrar aí na página spacetoday.com.br. Coloca aí para nós, Cris. Quem quiser, spacetoday.com.br/eclipse24. Essa é a página onde você vai poder comprar aí o pacote. Vão ter palestras, vão ter passeios, vão ter um monte de coisa. E você entra aí
para poder fazer todo o... Você pode, o pessoal da Giramundo, então a Lilian, o Eric, estão ajudando a gente. Você pode comprar passagem por eles, você pode não comprar passagem. O Pilot Club, no seu caso, eu tenho vários alunos que já moram nos Estados Unidos e não vão comprar passagem também, eles vão comprar só o pacote. Então, quem quiser, tá? Quem quiser ir para o Eclipse, são vagas limitadas. Vagas limitadas. Nós limitamos em 15 vagas. Já vendemos alguns pacotes e limitamos em 15 vagas. Por quê? Porque, cara, pode ser que aconteçam perrengues. E eu não vou ficar carregando uma galera junto comigo. Entendeu? Basicamente é isso. Tá? Mas 15 dá para levar, a gente se organiza. Então, entre aí no site, tá? O Cris vai deixar aí na descrição. Eu tô até adiantando, porque eu só ia fazer isso domingo, mas vocês aqui do Ciência Sem Fim News são especiais, estão no meu coração, então eu tô divulgando hoje para vocês, tá aí, ó, para vocês entrarem em contato, fecharem um pacote, vai ter palestra, vai ter visita em Museu de Ciência, visita em planetário, vai ter um monte de coisa legal pra gente fazer lá em Dallas e no dia 8 assistir o eclipse, participar da live comigo e nós vamos fazer um barulho muito bom lá. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Grande professor César Lenz mandou... Professor, nós temos que marcar aquele episódio, hein, cara? Com o Jota, né? Temos que marcar. Fala, Sérgio, excelente episódio, como sempre, aguardando marcar o Ciência Responde. Isso! E o dia vinda para EFITA, aqui no ITA, esse ano. Bora, vamos aí no ITA esse ano e vamos marcar aquele episódio lá com o Jota, tá bom? Tiago Camargo Pacheco mandou 2. Qual a diferença do James Webb para o próximo telescópio? Tiago, todo o telescópio ele é diferente, cara. Então vamos lá. Qual é a diferença do James Webb para o Hubble? O Hubble ele observa no ultravioleta, na luz visível e no comecinho do infravermelho. Aonde que o James Webb observa? No infravermelho próximo e no infravermelho médio. Qual que é o próximo grande telescópio espacial da NASA? É o Nancy Grace Roman. A Nancy Grace foi a mãe do Hubble, ela é considerada a mãe do Hubble, ela trabalhou na NASA há muitos anos, ela era diretora do setor de astrofísica quando o Hubble foi criada a ideia do Hubble, tá? O Nancy Grace Roman, ele vai ter um campo de visão maior e vai atuar também em outras faixas ali do espectro. Então, cada telescópio é feito para complementar o outro e não para concorrer com o outro. Então, os pesquisadores eles pensam em complementar o espectro eletromagnético. Quanto mais você cobrir o espectro eletromagnético com instrumentos diferentes, melhor, porque você pode integrar tudo isso. Beleza? Lauro C. mandou 10. Sérgio, achando muito legal a volta dessas news de ciência. Igual você fazia no meu... Exatamente, cara. Para quem não sabe, né? Minha vida no YouTube começou fazendo isso aqui, cara. Eu fazia o Jornal Nacional da Astronomia, tá? Todo dia, 8 horas da noite. Explica pra gente o Blue Shift e se outras galáxias estão se aproximando além de Andrômeda. Claro que estão, cara. Tem várias galáxias, então vamos lá. O Redshift, tá? Então é assim. O universo, a gente tem uma briga entre duas forças, vamos dizer. Uma delas é a gravidade e a outra seria a energia escura, tá? Basicamente são essas duas grandes forças que estão brigando no universo. Existem coisas que estão próximas da gente, que estão no que a gente chama de grupo local de galáxias. A Via Láctea ela não pertence a um aglomerado de galáxias, ela pertence a uma coisa que a gente chama de grupo. Isso aí é uma especificidade dentro do estudo de galáxias. Um dia a gente pode até explicar isso para vocês. Mas, enfim, dentro do grupo local a gente tem Via Láctea, Andrômeda, Galáxia do Triângulo, Pequena e Grande Nuvem de Magalhães e várias outras galáxias. Dentro dos grupos ou dentro dos aglomerados, quem manda é a gravidade. E aí o que pode acontecer? Uma galáxia pode se aproximar da outra, uma galáxia pode colidir com a outra, uma galáxia pode se afastar da outra. Andrômeda está se aproximando da nossa, tá? Tem outros que estão se afastando, a M33 está se aproximando também e tudo mais. Quando você passa para o que os astrônomos chamam de universo na grande escala, aí
quem toma conta não é mais a gravidade. Aí quem toma conta é a energia escura. Sendo a energia escura, ela expande o universo. E ao expandir o universo, ela afasta as galáxias de nós. É o que a gente chama de redshift. Tá bom? É o que é chamado de redshift. Então, redshift, desvio para o vermelho, galáxia se afastando. Blue shift, desvio para o azul, galáxia se aproximando. Tá bom? O Júlio César está perguntando aqui o que foi o projeto Blue Book. Cara, o projeto Blue Book foi uma das primeiras tentativas do governo americano de pesquisar seriamente o fenômeno ufológico. Tá? Então ele destacou ali uma galera, tanto no FBI, na CIA, nas Forças Armadas, para investigar aparições, possíveis avistamentos, possíveis abduções. Então foi criado um negócio chamado Projeto Blue Book, que ficou em segredo durante muitos anos, mas hoje ele já está liberado, você baixa aí todo o Projeto Blue Book. Eu acho que até o Uri Geller, lembra do Uri Geller? O entortador de garfos, ele foi investigado pelo Projeto Blue Book. Ele foi investigado, tá bom? Egmar mandou dezão aqui. Deixa eu ver aqui, Egmar, que você está perguntando. Sérgio, de tudo que já foi coletado, já podemos descartar que algum outro sistema seja perfeito, igual ao sistema solar, ou ainda estamos à procura? Sou membro do Space Today. Grande Egmar, obrigado aí por ser membro do Space Today. Cara, não, cara, não foi descartado, não. Tanto que nós já descobrimos o sistema TRAPPIST, que tem 7 exoplanetas, é quase um sistema solar, né? O sistema solar tem 8, e sistemas com 5, 6 planetas, e devem ter muito. Isso que a gente vê, né? Porque pode ter planeta bem pequenininho que a gente não vê. Então tem muita coisa a ser descoberta ainda. Tá? Beleza, então. Então entenderam o lance das galáxias do James Webb? Show de bola? Tranquilo? Muito bem. Então vamos para outra notícia do James Webb. Hoje vai ter muito James Webb aqui para vocês. A outra notícia é a seguinte. O James Webb, ele estuda o universo profundo, como a gente viu ali, mas ele estuda coisas muito mais próximas, tá? E muito mais até bonitas de se ver. Então, ele fez um estudo recente, estou colocando aí para o Cris colocar aí na tela para a gente. Ele fez um estudo recente de 19 galáxias espirais que estão voltadas, que estão de frente para nós, tá? As imagens são sensacionais, tá? As imagens que o James Webb fez são sensacionais. Primeiro, né? Por que ele fez isso? Muita gente acha que o James Webb só está interessado em ver o início do universo ou ver a atmosfera de exoplaneta. Não, ele está interessado em estudar galáxias próximas. Essas aí são galáxias bem próximas da Terra, tá? Por que ele está estudando isso? Porque, primeiro, né, a Via Láctea seria uma galáxia espiral, barrada, com uma barra de estrelas no meio. Como que a Via Láctea surgiu? Como que ela evolui? Como ela vive? É difícil da gente ter essa noção porque a gente está dentro da galáxia. Então a gente olha para galáxias que são parecidas com a nossa e a gente tenta entender o que está acontecendo lá. E ao descobrir o que acontece lá, a gente coloca no nosso ponto de vista. É isso que os astrônomos fazem e por isso que o James Webb foi apontado para 19 galáxias espirais. Viu coisas muito interessantes, então ali no núcleo, né, como a gente já sabia, estão as estrelas mais velhas. E eu acho que eu falei, me cobraram aqui, que eu acho que eu falei uma coisa errada no meu vídeo, tá? Sobre isso, vou tentar explicar. Porque eu falei que as estrelas nasciam no meio e iam migrando para os braços, então no braço era para ter estrela mais velha do que no meio. Beleza, aí é mesmo, e está totalmente errado, tá? Porque é o seguinte, as estrelas mais velhas, elas se acumulam no centro da galáxia, porque ali, ó, elas foram formadas há muito, muito tempo, e o gás e a poeira vai sendo jogado para os braços espirais, onde estrelas mais novas vão se formando. Acho que deu para entender melhor agora, né? Tá? Então, o James Webb faz isso. E uma coisa muito interessante que ele descobriu, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para colocar, estudando essas galáxias aí, ele descobriu um negócio espetacular, galera. Espetacular mesmo. O que ele descobriu? Ele descobriu uns buracos.
dentro das galáxias. E esses buracos... Ah, essa aqui vai dar para ver legal. E aí, o que seriam esses buracos? Você vai ver que tem uns buracos mesmo, é um buracão. Parece que não tem nada. E aí eles chegaram à conclusão, sabe o que é? Sabe o que é esses buracos? São estrelas gigantes, né? Quer ver? Ó, que eles colocam essa imagem aí, ó, que eu vou colocar aí, ó. Então você vai ver nessa imagem aí uma galáxia espiral e no meio ali da galáxia, ó, tá vendo? Tá cheio de buraco. Pode ampliar aí, pode clicar no maisinho aí para ampliar. Vai ficar grandona, não tem problema não. Aí. Pode deixar grandona. Aí sobe aí um pouquinho o cursor aí. Você vai ver aí, ó, que tem esses buracos aí. Tá vendo esses buracos? Então, o que seriam esses buracos? Esses buracos seriam locais onde supernovas explodiram. E aí, quando elas explodiram, elas varreram o gás e a poeira dali e ficou esse buraco. Tá vendo? Então, isso foi uma descoberta que o James Webb fez estudando essas 19 galáxias espirais. Para isso que ele fez um trabalho assim realmente sensacional, além de ser um trabalho bonito, né? Porque as galáxias são muito bonitas, também um trabalho com muito interesse científico, que é você entender esses buracos onde se formaram supernovas e entender a distribuição do gás e da poeira nas galáxias, porque o James Webb, operando no infravermelho, ele consegue penetrar no gás e na poeira e assim você tem uma ideia de como essas galáxias se formaram, como que essas galáxias evoluem com o passar do tempo do universo. Tá bom? Então tá aí, ó, mais uma notícia aí, fresquinha, legal, do telescópio espacial James Webb para vocês. Show? Até aí tá tranquilo? Como eles conseguem saber disso? Boa, Renato fez uma excelente pergunta. Cara, então como que eles conseguem saber? Eles estudam, né? Eles estudam. Então, dentro da astronomia, Renato, e para todo mundo, acontece a seguinte situação, cara. Vai ficar mais claro na hora que eu for falar da outra notícia aqui do James Webb, mas eu já explico. Você observa alguma coisa, observou. Então aquilo ali é o seu dado, que a gente chama de dado hard, tá? Não tem como você escapar daquela informação que foi observada, que foi detectada e tudo mais. Para você entender, você cria modelos computacionais. E esses modelos computacionais, eles vão ter que chegar naquele resultado que você viu, afinal de contas você viu aquilo. Então, os modelos computacionais eles vão sendo ajustados, os parâmetros, para chegar naquilo que você observou. E quando você faz esses ajustes, você está, então, entendendo como que foi o processo dela chegar até ali. Beleza? Entenderam o que eu falei? Ou falei muita besteira? É isso, né? Então tá bom. O Rogério Kuroc mandou aqui. Sérgio, existem planos para criar mecanismos de observar asteroides interestelar? Tá o Vera Rubin, cara. Tá o Vera Rubin Telescope. O próximo grande observatório aí no Chile. Ele vai ter a capacidade de vasculhar o céu. E nisso de vasculhar o céu, a esperança dos astrônomos é que ele descubra um objeto interestelar por mês, cara. Tá? Um por mês. O Antônio perguntou assim, ó, quanto seria o diâmetro dessa explosão? E com relação a gente, tem alguma que possa explodir e pegar a gente? A segunda parte da sua pergunta, não tem. Tá? Não tem. Fique tranquilo que não tem. Esses buracos aí, ele tem dezenas a centenas de anos-luz de diâmetro. E nós, a supernova mais próxima da gente que pode um dia explodir e danificar a Terra, está a muito mais do que isso, tá? Então fica tranquilo. Podemos disponibilizar imagens para baixar em alta... Não, Eduardo, nós não vamos disponibilizar o link, cara, tá? Então o link, o Cris vai colocar lá o link dessa matéria. Lá nesse link você tem a imagem na resolução que você quiser, cara. Desde baixa até ultra alta resolução. Então vai deixar tudo ali no CSF News, tá? Que é uma pastinha do lado do links úteis. Beleza? Vou jogar o link pra galera
Boa. Colocou o link aí no chat, você pode baixar essas imagens na resolução que você quiser. O Júnior Bosco, tem alguém fazendo telescópio melhor que o James Webb? Então, cara, é aquilo que eu expliquei, né? Os telescópios, eles não têm o interesse de ser melhor, mas sim diferente, tá bom? O Nancy Grace Roman, que eu falei para vocês, ele é um telescópio diferente do James Webb. Pode ser melhor? Depende do que você vai observar com ele, ele vai ser melhor que o James Webb, tá? Tá bom? Sou viciado no Monster, mas Monster sem açúcar, tá? Monster sem açúcar. Sérgio, como diferencia um meteoro de um lixo espacial? Sobre as cores, poderia falar mais? Cor nem tanto, Caio. Tudo bem, cor também. Meteoro normalmente ele é esverdeado, tá? A cor do meteoro riscando, rasgando a Terra, normalmente é esverdeado. Mas a principal diferença é a velocidade. Quando você vê um objeto que está reentrando devagar e perdendo pedaços, isso normalmente é lixo espacial. Quando você vê um objeto riscando rapidamente, normalmente é um meteoro. Tá bom? Eliane Isidoro, você tem quantos anos de carreira na astronomia? 0 anos. Não tem, minha carreira não é de astronomia, tá? No que eu me formei? Aonde eu me formei? Eu me formei na USP em Geofísica, fiz mestrado em Engenharia do Petróleo na Unicamp e doutorado em Geociências na Unicamp. Eu não sou astrônomo, não sou astrofísico, nunca estudei astronomia de forma, vamos dizer assim, acadêmica, tá? Eu sou um curioso, leio muito sobre astronomia, leio, estudo. Pode dizer que é um estudo desde ali de 1986, quando o Halley passou, tá bom? Mas minha carreira na astronomia são 0 minutos, tá? O Emerson, Sérgio, cheguei agora. Como funciona esse programa novo do Ciência Sem Fim? Funciona o seguinte, cara, eu separo as notícias, vou comentando ela aqui com vocês e vocês vão perguntando. Tá bom? Por que não existem planetas verdes? Como assim? Você é palmeirense aí? Pra ficar preocupado com isso? Planeta verde? Cada um, não tem nada a ver. Como? Não tem planeta, cara. Planeta que a gente conhece são só os do sistema solar. Os exoplanetas, a gente não sabe a cor deles, tá? Pode ter verde? Pode, dependendo, ué. Não tem problema nenhum. Talvez o que você quis dizer, não existem estrelas verdes. Estrelas verdes. Por que não existe? Por conta dos elementos químicos. Porque a cor da estrela está ligada ao elemento químico e à temperatura dela. O verde, ele está no intervalo ali. O verde é como se ele ficasse espremido. Então ela não aparece esverdeada pra gente. Tá bom? Estão gostando da live de ciência, Carlos, de notícias? Que bom. Então nós vamos continuar assim, tá? Por que o dia solar tem durações diferentes e mesmo assim não atrapalha o nosso dia a dia? Porque o ser humano criou uma convenção, cara. Então a gente convencionou o dia ter 24 horas. Mas aí quais são os problemas que surgem? Nós já conversamos com o Pena sobre isso. Surge o problema de um mês ter 30 e o outro ter 31 dias. De 4 em 4 anos você precisa criar um dia novo no mês de fevereiro. Por que é no mês de fevereiro? Sei lá, escolheram, entendeu? Então, assim, mas nós convencionamos. Se a gente fosse seguir o dia solar, seria loucura. Seria loucura. Precisou ter uma convenção, tá? Rogério Coroa, Sérgio, existem planos em criar mecanismos. Isso aqui eu já respondi. Richard Meg,
Serjão, quais os impactos na sociedade pode acontecer caso nossa medicina consiga prolongar a vida humana por mais 100 a 200 anos? Pô, seria sensacional, né, cara? Viver por mais 100, 200 anos, a gente poderia testemunhar muitos acontecimentos aí, principalmente na ciência, né? Porque, principalmente na minha área, que é a geologia, que as coisas mudam muito lentamente, seria demais. Então, por que não 13 meses de 4 semanas? Boa pergunta. Calendário é um problemão. O Pena vem aí semana que vem, e é sempre um tema legal de falar com ele, que é sobre calendário. Ele adora. Existe um calendário chamado calendário draconiano, né? Draconiano? Acho que é isso. Draconian, né? A gente usa o calendário gregoriano, que tem toda uma coxambração ali para dar certo, tá? Por que o Sérgio ficou incomodado com a pergunta do Planeta Verde? Porque o Planeta Verde é dos palmeirenses, cara. Só por isso. Beleza, então. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem. Ixi, o problema é se eu conseguir ler daqui. Ó, se você quiser, dá pra você abrir aí no seu PC. Eita, mas aí agora vai ser foda. Você. Ah, manda o link aí, então, que eu abro aqui. Porque tá tranquilo. Quando você acha que o homem volta para a Lua? Eu acho... Decatrian. Boa, eu falei errado. Decatrian, isso aí. Eu falei o que é draconiano, né? Nada a ver. Decatrian, calendário Decatrian. Esse é perfeito mesmo, tá? Pra voltar para a Lua pela NASA, pelos planos atuais, 2027. Né? Pelos planos atuais, 2027. Vamos ver se eles vão se concretizar. E aí, onde que fica? Ah, tá aqui embaixo, né? Então tá bom. Você conseguiu abrir aí? Eu consegui. Então o Guto aqui, ó. Fala, Serjão, tem uma dúvida que não tem a ver com espaço. Psh. O que acontece com o espaço que o petróleo dá? Ah, tá. Mas tem a ver com o espaço. Injeta água do mar no lugar? Se for isso, altera alguma forma o nível do mar? Abraço dos Estados Unidos. Um salve, Guto. Cara, isso é um grande problema de geomecânica seríssimo que a gente tem hoje, tá? Normalmente injeta-se muito CO2 e muita água no poro das rochas. Só para lembrar pro pessoal, eu vou fazer um programa especial de petróleo para vocês, tá? Mas já adiantando, a gente fala reservatório de petróleo, as pessoas acham que lá no fundo da terra existe uma piscina cheia de petróleo. Não é assim. O petróleo, você tem uma pedra, imagina uma pedra, tá? Essa pedra é cheia de furinhos bem pequenininhos, que a gente chama de poros. É como se fosse uma esponja. A gente coloca o poço ali e puxa, suga aquilo lá igual um canudinho, tá? E aí, normalmente, a gente coloca água, coloca CO2, Aí tem várias coisas que são injetadas nos reservatórios hoje, beleza? Mas, porém, todavia, entretanto, em alguns lugares isso está causando problema. Na Noruega, se não me engano, é no campo de Ekofisk, na Noruega, ele desceu alguns metros as plataformas por conta disso. Isso é um problema seríssimo, está sendo investigado, tem muita grana envolvida aí para se estudar. É um problema de geomecânica aí sério que a gente tem na produção de petróleo, viu, Guto? Valeu demais, cara. Um grande abraço. E o Falcon 6X, obrigado, Serjão. Valeu, tamo junto aí também. Manda aí perguntar na plataforma, cara. Lá você pode mandar áudio e vídeo. Pode mandar áudio e vídeo. Serjão, o James Webb está muito longe da nossa quê? Constelação? Não. O James Webb está a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, num lugar chamado Ponto de Lagrange L2, tá? Por que no inverno o Sol está aparentemente mais perto da Terra e está frio e no verão? Boa pergunta. Sabe por quê, cara? Porque o frio e o quente na Terra não tem nada a ver com a distância do Sol, e sim com a inclinação do eixo de rotação da Terra. LDSK mandou doisão, um abração para você e para o chat tóxico. Eu não percebi, você falou a outra pergunta na plataforma já, não? Eu falei duas, tem mais uma? Ah, não, é a do Falcon, né? Falei do Falcon, falei já. Deixa eu mostrar aqui. Você acha que o clima interfere na capacidade cerebral? Muito, muito. Isso aí já tem estudo comprovando isso, tá? Aí vocês vão lá no Eslão, vai lá no Eslan Delanagori, perguntem para ele, tá? Existem estudos aí
que mostram que influi pra caramba, tá? O Egmar mandou mais cincão aqui. Se é possível encontrar um sistema parecido com o sistema solar, é também possível encontrar vida inteligente? Opa, e calma lá. Calma lá. Calma, calma. Aí você tá dando um pulo muito grande, cara. Muito grande. Pode ser um sistema parecido com o sistema solar em número de planetas, mas até aí, de ter algum planeta ali que tenha vida igual a nossa, é muito difícil. Calma, garoto. Ai, ai, viu? Não afeta em nada a distância, tá? Bruno Medeiros, tem um superchat do Bruno Medeiros aí? Mandei tudo pra você lá no... Deixa eu ver aqui. Bruno Medeiros. Ah, tá aqui, ó. Mandou cincão. Salve, Serjão. E aí, já falou sobre a treta que o Elon Musk vai enfrentar? Não, não falei ainda, tá? Vou falar. Ainda vou chegar nesse tema aí, Bruno, que é sobre o Starship sendo confiscado pelo DoD, que é o Departamento de Defesa americano. Fernando, Sérgio, primeira vez que assisto seu canal. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Espero que goste aí do conteúdo. E volte sempre. Tá? Existe vida inteligente fora da Terra. Prove que estou errado. Eu não, cara. Você que tem que provar que existe. Teoria unificada física clássica, relatividade geral com mecânica quântica. É uma teoria. Isso aí, quando o professor Lenz vier aqui, a gente fala. Boa noite, Sérgio. Se eu encontro petróleo na minha propriedade, estou rico ou é do governo? No Brasil é do governo, Jean. É obrigado a dar para o governo vai te pagar um royalty, dependendo do quanto que você produz o seu petróleo. Primeiro o governo vai lá, vai avaliar o que você achou, para ver se é economicamente ativo. Sendo economicamente ativo, é criado um plano de produção e nesse plano você ganha um royalty sobre o que foi encontrado no seu terreno. Tá bom? Queria saber como o Sérgio faz para lembrar. Eu não lembro de tudo não, cara. Tá, João? Esse meteoro à sua direita é uma ilusão ao que deu tua... É uma ilusão, sim. É um meteoro aí bonito, né? Vocês gostaram, né? Gostaram do cenário, galera? O Lauro C mandou R$4. Sérgio, o que você acha do Neuralink? Usaria? Então, vamos lá. Não é minha área. Então eu vou seguir o que o grande professor Nicoleles fala sobre Neuralink. Ele é radicalmente contra, porque ele acha que é uma técnica altamente super invasiva. E hoje você não precisa desse tipo de técnica para salvar os pacientes. Ponto. Outra linha, parágrafo, travessão. Não quer dizer nada isso do ponto de vista do capitalismo do Elon Musk. Ele pode usar isso para colocar em várias pessoas, mesmo que seja invasivo, e não está nem aí para isso, tá? E se eu usaria, se eu não tivesse necessidade, eu ia usar para quê o Neuralink, cara? Para quê? Não teria por que usar. Mudou o cenário? Olha aí, o que vocês acharam do cenário? Dá uma opinião aí, a gente precisa saber do feedback de vocês. São quase 2.000 pessoas aqui ao vivo com a gente. E digam aí o que vocês acharam do cenário. Estamos no mesmo estudo Ciência Sem Fim, cara. Por incrível que pareça. O Francioli fez uma pergunta interessante aqui, ó. Mediante estudos através de satélites, sondas e missões sobre gases para produção, é possível encontrar petróleo nesses lugares sondados? Cara, o petróleo ele é decorrente de acumulação de matéria orgânica. Essa é a origem do petróleo. Ah, Sérgio, mas eu li que pode ser inorgânico. Boa, você leu, cara. Eu sei que você leu. E se você falar isso, você está usando a tática de debatedores desonestos, que fazem um negócio chamado cherry picking. Em 200.000 artigos, tem um lá que o cara fala que é inorgânico, tá? Mas não é. É comprovado que o petróleo tem origem orgânica. Ah, mas os russos lá falam que não é. Deixa eles, cara. Eles são 1% do negócio, tá? Quer dizer isso o quê? Se eu encontrar petróleo em outro planeta, se o petróleo é de matéria orgânica, eu encontrei o quê? O quê?
Vida. Isso aí. Isso aí. Então, por enquanto, não tem petróleo em lugar nenhum. Tá? Por enquanto, não tem petróleo em lugar nenhum, porque se tiver petróleo, tem vida. Teve no passado, né? Fernando Santos, Sérgio, me informa aqui, todo dia seu programa, igual Olhar Digital? Não. O Ciência Sem Fim, ele é feito de quarta, quinta e sexta, tá? Podcast, Ciência Responde, que a gente faz um tema específico e vai respondendo perguntas, e agora o Ciência Sem Fim News, tá? E lá no Space Day eu tenho vídeo todo dia. Beleza? Então, tá tranquilo. Então, do James Webb, nós falamos das galáxias e falamos também só de galáxia até agora, né? Então, vamos falar aqui, ó, para fechar aqui o tema, James Webb. Eu até fiz vídeo hoje lá no Space Day sobre isso, porque é muito legal, que é o rabo de gato cósmico. James Webb descobriu um rabo de gato cósmico. Então, vou mandar aqui para o Cris para ele colocar aí para vocês. É um negócio muito, muito interessante que o James Webb descobriu. Então, o que acontece? O James Webb, de novo, né? Ele tem vários objetivos: estudar o início do universo, estudar a atmosfera de exoplanetas, estudar galáxias próximas. E um outro objetivo do James Webb é estudar a formação de planetas. Então, ele é apontado para estrelas muito novinhas que possuem um disco protoplanetário. Dentre essas estrelas, existe uma estrela que ela é muito famosa dentro desses estudos de exoplanetas, de formação de planetas. A estrela se chama Beta Pictoris. Beta Pictoris quer dizer o quê? Que ela é a segunda estrela mais brilhante, beta, da constelação de Pictoris, que fica até aqui no hemisfério sul. Essa estrela, dentro do estudo de exoplanetas, ela é muito importante porque foi ao redor dela que se fez a primeira imagem direta de um exoplaneta. Tá? Então, ela é uma estrela sensacional. Dá uma baixadinha aí, Cris, só para mostrar um negócio para o pessoal. Vocês estão vendo aí, então, ó, só para explicar o que é a imagem. O que está em preto aí no meio é a estrela sendo tampada por um anteparo ali do James Webb, porque ele não quer ver a estrela. E aí você tem o disco dela aí, ó. Tá vendo? Tudo isso aí que você está vendo brilhando na imagem é poeira, é gás que vai dar origem a outros planetas. Até aí tudo bem, foi feita imagem dela com o Hubble, estava tudo bem, com o ALMA estava tudo bem, tudo tranquilo. Até que veio o James Webb e fez essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa imagem foi feita com um instrumento chamado MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio. E quando a imagem foi processada, olha o que me aparece ali, ó, no finzinho da imagem. O disquinho, não está só o disquinho aqui. Apareceu um rabinho ali, ó, um rabicozinho ali. Aquele rabinho ali, o pessoal tá brincando, tá chamando do rabo de gato. Ó. Não parece ter um gato escondido ali, com o rabo para cima? É por isso que eles chamaram de rabo de gato. Muito bem. Tudo isso aí não quer dizer absolutamente nada, tá? É só a brincadeira que os astrônomos fizeram. O que tem de importante nisso aqui? Então é o seguinte, os astrônomos já sabiam que o processo de formação planetária tem algumas coisas que são fundamentais. Uma delas é ter colisão de objetos, e quando você colide um objeto no outro, você gera uma nuvem de poeira, e aí você vai limpando, e você vai gerando outras, vai colidindo e tudo mais. Porém, nós nunca chegamos a observar uma evidência disso. Muito bem, quando os astrônomos pegaram essa imagem aí da Beta Pictoris, que tem esse rabinho aí, esse rabo de gato que eles chamaram, qual que é o próximo passo? Lembra que eu falei para vocês? O próximo passo é ir nos códigos computacionais e ver se isso aí se adapta a algum modelo de crescimento, de evolução planetária. Muito bem, eles foram lá, fizeram vários cenários, simularam vários cenários e descobriram uma coisa muito boa. O que é? Que, na verdade, aquele rabinho ali, ele é resultado das interações entre essa rocha e essa poeira. Então, nesse disco aí, elas ficam colidindo o tempo todo, de modo a que abandonaram o aparecer ali, né, nas coisas e foram para o lado desse rabo aí de gato. Tá bom?
Então, isso aí é o famoso rabo de gato da Beta Pictures. Filmado pelo quem? Filmado, né? Fotografado aí pelo MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio do James Webb. Tá bom? Então eles pegam, fazem os cenários, através dos cenários eles vão eliminando. Isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, e chegaram num cenário que melhor explica isso, que são as colisões e a produção de poeira de forma esporádica dentro do disco protoplanetário. Show de bola? Sérgio, se as estrelas são formadas por hidrogênio, porque os planetas que são muito menores são rochosos, como a Terra, não teria que ser hidrogênio também? Boa pergunta, Carlos. Não teria. A estrela, ela é formada e vai adquirindo massa até o quê? Até começar o processo de fusão nuclear. Aí você tem uma estrela. Quando acontece isso, vários elementos são expulsos da estrela. E esses elementos eles ficam vagando ali pelo disco protoplanetário. Acabam se condensando, se solidificando e formando planetas no futuro. Então é assim que acontece mais ou menos o processo. Por que a Terra é rochosa? E por que os planetas mais externos não são? Porque a Terra estava perto do Sol quando aconteceu sua formação e os elementos voláteis, vários elementos leves foram varridos daqui. Certo? Porque o Sol estava emitindo muita radiação, varreu os elementos mais leves para longe. Aí foram parar lá em Júpiter e Saturno, por exemplo. E a Terra ficou com os elementos mais pesados, que deu origem ao planeta rochoso. Tá bom? O Emerson perguntou aqui, ó. Curiosidade, você tem alguma informação que você não pode falar sobre astronomia? Claro que não, cara. Que informação? A informação tá aí, é pública. Agora, tem uma coisa. Normalmente, eu recebo antes os comunicados de imprensa. Então, eu já sei o que o Alma vai falar semana que vem. Eu já sei o que vai ser publicado no ESO semana que vem. Isso fica numa coisa que a gente chama de embargo. Fica embargada a notícia. Eu não posso chegar hoje e publicar a notícia, porque ela está sob embargo. Se eu publicar, o que acontece? Perco credibilidade e eu vou ter que sair fora do grupo que recebe antes. Então, para mim tá tranquilo, tá? Que nem filme, que nem jogo. Lembra do Starfield? Que ele estava embargado, os meninos já tinham feito vídeo e tudo mais, mas não podiam soltar. Na hora que cai o embargo, começam a soltar um monte de coisa. É sempre assim, tá? Rafael Capeto, boa noite, Serjão. Tenho uma dúvida. Por que os nossos telescópios espaciais conseguem tirar fotos de estrelas e galáxias distantes, mas não conseguem tirar fotos dos planetas que estão... Ué, quem disse que não? Ué, Rafael, tá maluco, cara? Aguenta aí, Rafael. O Rafael disse que o James Webb não tira foto de planetas que estão no nosso sistema solar. Então, Rafael, terei que te refutar ao vivo, cara. Vamos aqui, ó. Uma das últimas imagens feitas pelo telescópio espacial James Webb foi essa aqui, ó. Vou colocar na tela em 1 segundo. Olha aqui, ó. Urano, seus anéis e suas luas. Então, como que você vem falar um negócio desse para nós, cara? Aí, ó, coloca aí, Cris. Então tá aí, ó. Planeta Urano. Ó que coisa linda a imagem de Urano. Urano gira deitado, né? Então ele tá girando de frente para nós, ó. Os anéis aí, esses pontinhos do lado aí são as luas de Urano, tá? São as luas de Urano. Numismática Ouro Preto. Ouro Preto! Duvido ler a minha mensagem. Boa noite, Sacane. Manda um salve aqui para Ouro Preto, Minas Gerais. De qual república você tá falando, cara? Conta aí para nós. De qual república você está falando? Refutado ao vivo. Tô brincando, viu, cara? Mas ele tira assim, ele já tirou foto de Marte, de Júpiter, de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? E de Plutão também. É verdade que a fita cassete... Não, não é.
O Lauro mandou cincão. Serjão, como pode a energia escura e matéria escura ser 96% do universo e a gente não vê? Boa pergunta, né, cara? Então como pode? Porque é coisa mal um mistério que a gente tem, cara. Como o planeta gira deitado, what? Então, Fernando, Urano, o planeta Urano, lá no início do sistema solar, que tinha muita colisão de objetos, ele sofreu uma pancadona. Nessa pancada que ele sofreu, ele inclinou e hoje ele gira deitado, tá, cara? Sérgio, gostou da palestra de ontem? Palestra de quem? Do Edson? Gostei, cara, gostei. Não deixa eu falar muito também, mas tudo bem. Eu não ligo, não. Sou famoso nativo. Ah, caramba, estudei educação física na UFOP, adoraria fazer astronomia. Olha aí, que maneiro. Você já veio aqui, não precisa, já fui muito em Ouro Preto, cara, tá? Já fui em Ouro Preto, já fui banca. Meu orientador era estudante de Ouro Preto, da saudade da mamãe. Eu ia muito em Ouro Preto, tá, cara? Muito mesmo. Belíssima cidade, ia nas minas aí também, em volta. E um belíssimo lugar para se morar, para se viver, para se estudar. Embora essa parte aí a gente tá ligado que, né? Você tá ligado. Rafael Capeto. Caraca, Sérgio, desculpa. Não, cara. Falei zoando com você, cara. Eu tinha essa impressão, achava que era só uma questão de tipo de instrumento. Não, ele faz de tudo, tá, cara? Ele faz de tudo. Ele tira foto de asteroide, ele tirou foto do Dimorphos sendo atingido pela sonda, tá? Não tem nada, não. Eu falei de zoeira aí com você também, tá? Leandro Ribeiro, te amo, gordinho. É possível o céu do norte ser mais bonito que o céu do sul? Cara, isso é uma dúvida, né? Que são diferentes, né? Mas todo mundo fala que o céu do hemisfério sul é mais bonito do ponto de vista astronômico mesmo. Tenho a impressão que o céu daqui é mais perto. Mais perto? Não. Aí não é, não. Aqui em West Palm Beach, Flórida, aguardando o próximo lançamento. Quando será? Dia 6, se não me engano. Tá? Grande Rosana Fonseca, um beijão pra você. Professor Serjão, colega André de chat do Felipe Raime, me indicou nesse nome pro ET. Goiabinha! Tá aí, ó. Pode ser o Goiabinha. Goiabinha é legal. Como que o pessoal consegue atualizar o sistema da Voyager 2 tão longe? Eles mandam o comando, cara. E o comando vai demorar para chegar, mas vai chegar, tá bom? O que você acha do sinal WOW? Eu não acho que eu acho que foi o lance da Floresta Negra. Que foi aquele balançar da árvore para ver se tinha alguém, tá? Foi isso aí o sinal WOW. Temos então de nome Goiabinha, Varginho. Vamos fazer uma enquete com esses dois nomes aí para escolher? Etevaldo vai colocar também, não? Etevaldo? Então tá, ó. Etevaldo. Vamos fazer uma enquete aí no chat. Temos o quê? 2.060 pessoas, tá bom? É um número bom para fazer. O Cris vai montar uma enquete aí. Qual o nome do ET? Etevaldo, Varginho ou Goiabinha? Vocês escolhem, tá? O petróleo surgiu de plâncton e fitoplâncton, isso mesmo, que era mais abundante no isso mesmo. Porém, entre essas rochas de petróleo pode ser encontrado fósseis. Podem ser encontrados fósseis de animais aquáticos. É possível também. Sim, é possível. Só que eles, se você tem o fóssil, eles não viraram petróleo, né, cara? Tá bom? Li certa vez que o terremoto de 8.9 Richter teria alterado levemente a inclinação do eixo do planeta. Essa mudança poderia inferir em nosso clima? Pode inferir, sim. Pô, teve um bom aqui também agora. Etc. Etc. É bom mesmo. Ai, ai. Paulo César mandou 27,90. Serjão, como as ondas gravitacionais e os neutrinos podem ajudar a desvendar a matéria escura? Ótima pergunta, cara. É o seguinte, existe hoje dentro da astronomia um negócio chamado astronomia multimensageira. O que quer dizer multimensageira? É o mensageiro que traz as informações. Hoje a gente tem
a energia eletromagnética. Energia não, radiação eletromagnética, tá? Os neutrinos é uma outra parada. Os neutrinos, como eles podem ter se formado lá no início do universo em abundância, eles podem guardar o segredo da origem da matéria escura. Tá? Eu fiz uma publicação lá no Space Day Plus para a galera que assina. E as ondas gravitacionais também. Porque as ondas gravitacionais, se você começa a detectar elas pelo universo, você pode medir a distribuição da matéria escura. E tendo essa distribuição da matéria escura muito bem medida, você pode chegar na sua origem. Então, é muito interessante. Sobre o caminhoneiro que eu conto ontem, né, que já contei algumas vezes, o Fábio está perguntando se ele não podia ter problemas mentais. Poder até podia, mas ele passava por exames rigorosos no trabalho dele, porque como ele era caminhoneiro, ele não podia ter problema nenhum, tá? Beleza. Então, falamos bastante do nosso queridíssimo telescópio espacial James Webb. Bastante coisa, né? As galáxias do início do universo são diferentes das galáxias atuais, mostrando que não tem nada de universo nascendo pronto, que tudo evoluiu bonitinho como a gente sabia. Segundo, o James Webb estudou 19 galáxias espirais, galáxias que estão de frente para nós, para entender a formação, a origem, a evolução delas e muitas outras coisas. E terceira coisa, o James Webb estudou Beta Pictoris, uma das estrelas mais famosas que tem, e ali detectou esse rabo de gato, que deve ser produção esporádica de poeira, tá bom? De poeira. Muito bem. Ontem, o que aconteceu ontem? Ontem não, desculpa, aconteceu hoje. Hoje passou pela Terra o asteroide, não sei se vocês ficaram sabendo, 2008 OS7. Foi criado aí um certo frisson, tá? Mas ele passou tranquilo. Ele tinha ali cerca de 300 metros de diâmetro, tá? É um asteroide de um tamanhozinho considerável, é sim, mas aparentemente não, né? Ele não bateu com a Terra, porque ele já passou. Então, ele passou, na verdade, ele passou bem longinho até da Terra, tá? E sem problema, sem nada. Lembrando que hoje, né, é tudo muito monitorado. Então você tem redes igual a Bramon, que é a rede brasileira, você tem isso aí espalhado pelo mundo inteiro para estudar os meteoros e os meteoritos. Isaac BTT mandou vintão. Fala, Sérgio. Eu e minha noiva somos estudantes de física na Federal do Paraná. Opa! Muito feliz de ver você em peso na divulgação científica no Brasil. Estamos bem representados. Poucos conhecem César Lattes. Se bem que eu acho que o César Lattes até era um cara bem pop, viu, cara? Kevin Pitinelli mandou 10,90. O que há dentro do buraco negro? Descobriu igual Nobel. Também acho. É assim, mas o que é a singularidade, né? Ninguém explica isso direito. Muito bem. Então, o asteroide passou aí, alguns lugares filmaram, nem vale a pena, porque nem dá pra ver, cara. É um pontinho que você vai ver só ali. Só que se ele batesse na Terra, ele faria um estrago de escala, de proporção, né? Vamos dizer assim, talvez continental. Eu acho que não seria o fim da humanidade, não. Acho que não seria. Muito bem. Então, tá aí. Vamos falar um pouco agora, tem muita coisa a gente falar, da Starship. O que é Starship? Starship é o novo foguete da SpaceX, do Elon Musk. Enquanto a Starship ainda não voou para valer, o pessoal já está vendendo coisas da Starship. Coisas quer dizer o quê? Espaço. O espaço dela. Ela vai ter um espaço gigantesco para levar um monte de coisa. O Aral 624, Serjão, sobre o Toy 7Bzinho.
Existe possibilidade de vida. Então, vou falar disso aí, tá? Vou falar desse exoplaneta hoje ainda. Aguenta aí. Aguente aí. Então, a Starship, ela está sendo, primeira coisa, contratada para lançar a Starlab. O que é Starlab? Para quem nunca ouviu falar, Starlab é uma estação, ou será, uma estação espacial comercial. Cara, e o Starship ele é tão grande que a estação inteira caberia dentro do compartimento de carga do Starship. A ideia deles é irem levando módulos, então você tem lá a estação toda montada. Você precisa desmontar ela para criar uma nova. Então você chega com um módulo novo, acopla, depois você tira aquele módulo velho e queima ele na atmosfera, não deixando ele como lixo espacial para as próximas gerações. Então, isso aí é o que acontece nessa questão de lixo espacial e de treinar. Treinar para ir para o espaço, cara, é muito difícil. Tá? Muito difícil. Quem é que tá ganhando aí? A enquete. 41 pro Varginho, 31 pro Goianinho. Goiabinha. E 28 pro Etevaldo. O Etevaldo tá chegando aí, ó. Então, essa é uma notícia da Starship, que ela está sendo adquirida, né, para fazer a última viagem aí do satélite de comunicação, deixar eles lá. Mas tem também o lance, né, atual. E atualmente, além de estar fechando esses contratos, né, isso que eu queria dizer, a Starship, cara, essa semana ela foi meio que peitada, o Elon Musk, né, pelo DoD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que está querendo confiscar a Starship, sabe-se lá para quê, né? Eles também não vão falar, porque eles não são besta em falar isso. Mas, então, a Starship aí tá nesse nível. Cris, coloca lá aquelas imagens lá. Então, é que eu mandei no grupo lá, né, no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, eu passei pra cá. Deixa eu ver. Aquelas duas? Uhum. Do Starbase. Uhum. Uma já é essa daqui, né? Que tá aparecendo ali, né? Eu já postei pra galera, que é essa daí que o pessoal tá vendo. Aí eu vou pegar outra aqui e vou colocar, que é do Starbase. Isso aí. Vamos falar um pouquinho então sobre o que está acontecendo em Starbase, tá? Starbase, para quem não sabe, é onde acontece as montagens aí do Starship. Pera aí que eu tenho que te mandar uma aqui. Pera aí que eu vou... Tem algum link da Starbase pra você comentar? Não tenho. Vou jogar aqui pra gente pôr na tela. Então é o seguinte, a SpaceX ela fez 2 testes, né? O IFT, que eles chamam. IFT-1, que é o Integrated Flight Test número 1. E depois fez o IFT-2, dia 18 de novembro, que eu estava lá transmitindo para vocês e tal. Muito bem. A produção de foguetes continua insana ali em Starbase. Então, como vocês estão vendo aí nessa foto, vocês estão com 4 chips. Se eu não me engano, é o 26, o 28, o 30 e o 32. E ali do lado um booster, que seria o Booster 4. Isso aí já está pronto. Eu te mandei uma outra foto agora. Bem bonita aí. Isso aí. Põe ele pra gente. Uma foto muito legal, feita pelo canal RGV, o canal que sobrevoa o Starbase todo dia, fazendo imagens e tal. O Cris vai jogar aí na tela para vocês, que é basicamente essa mesma imagem que a gente está vendo aí, mas de cima. Aí, ó. Então tá ali, ó. Os 4 chips, tá vendo? 26, 28, 30 e 32. E ali do lado o booster, o B4. Qual que será o próximo voo, né? Qual que será o próximo voo? Então, o próximo voo
O próximo voo da Starship é o seguinte. Vai ser feito entre o booster, o chip 26 e o booster 10, tá? Então, o chip 26 e o booster 10 é que vão fazer o próximo lançamento. Mas eu não falei do booster 10, porque aquele booster que tá ali é o booster 4, né? Então, o que acontece é o seguinte, cara, é muito complicado tudo ali em Starbase, que as coisas ficam mudando muito rapidamente de lugar, né? De um lugar para o outro e assim vai. Eu mandei uma foto aí no grupo do WhatsApp, que eles pega lá, pra eu mostrar um negócio. Então, cadê o booster que vai voar com Starship com SN26? Cadê ele? Ele existe, tá? E ele tá pronto também. E ele tá lá dentro do que a gente chama de High Bay. Tem uma foto aí muito legal que nós vamos mostrar. Tudo isso por quê? Porque a SpaceX já entregou o relatório do segundo voo para a FAA. A FAA está agilizando as coisas e olha só, pode ser que tenhamos Starship no IFT-3. Olha aí, ó, que bonito. Isso aí é dentro da High Bay e aí estão os boosters daqueles foguetes lá. Então a gente está falando do S26, 28, 30 e 32. Aí você tem o booster 10, deve ser o 12, né? 14. Tá tudo aí, ó, esperando para voar. É aquilo que eu sempre falei, cara. A SpaceX, ela vai demorar para fazer os primeiros testes, mas depois que isso acontecer, vai ser um atrás do outro, porque na verdade tá tudo pronto. Eles só colocam lá, montam, testam. Se deu ok, eles mandam bala. Então, com tudo isso, toda essa movimentação aí em Starbase, com o relatório já da SpaceX falando o que ela errou no segundo voo, está rolando boatos de que nós teremos o terceiro voo do Starship. Anotem aí. Ainda no mês de fevereiro. Ainda no mês de fevereiro poderemos ter o terceiro voo lá direto de Boca Chica. Bom, se tiver, claro que eu vou querer ir, né? Então já fiquem aí espertos para fazer a pressão aí em alguém, em alguma empresa para me levar para lá, porque é uma emoção diferenciada ver o monstrão do Starship. Tá? Então, isso aí, algumas notícias aí da SpaceX, que tá nesse período aí, né, de limpando aquele terreno, mudando, mexendo nas coisas e esperando então o nosso queridíssimo IFT-3, que é o Integrated Flight Test número 3 da SpaceX. Show de bola até aí? Daniela Max, leia o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aí, boa dica. Eu acho que eu já li vários capítulos. Fala sobre o Corinthians. Sobre o Corinthians eu vou falar que não, cara. Marcelo Quirino mandou cincão. Sérgio, adoro seu trabalho. Sou psicólogo em Macaé. Não acredito, cara. Não acredito. Você não tem medo da exploração de L3 na Lua? Eu não. Eu vou ficar aqui na Terra quietinho. Tem que ter medo quem vai... Não vai diminuir a massa não, tá, cara? Que legal, cara. Você trabalha então em Macaé. Olha só. Muito bom ter alguém de Macaé no chat tóxico aqui da live, tá? Valeu muito. Você que é psicólogo aí, dá um jeito nessa galera aí, cara. Dá um jeito aí nessa galera aí. E o booster que foi usado 19 vezes, você pagou, né? Pagou, claro. Tá? Então, tá aí algumas notícias da Starship. Aí, vou fazer um jabazinho aqui, ó, muito legal. Existem grupos, tá, de discussão. Na verdade, não é discussão, porque você entra e fica calado lá, nem tem como você mandar mensagem. Só quem é ADM, só quem é escolhido pelos ADMs é que pode mandar mensagem. Esse grupo ele é muito legal. A gente fica o dia inteiro, ele está sempre sendo atualizado com notícias, com imagens e tal. Então, o Cris vai deixar aí na descrição. Joga aí no chat pra galera. Tem dois, tá? Um primeiro é de atualizações espaciais, esse aí é mais geral.
E tem um segundo, que ele vai jogar aí também, que seria aí da questão do Starship. É focado no Starship. Um é de atualizações gerais do espaço. E o outro é focado no Starship. Tá bom? Então tem 2 grupos aí. Vocês entram, não tem problema, galera. O grupo só fala quem é ADM e é só falado coisas relacionadas ao espaço. Então entrem aí nesses grupos, fiquem lá, porque é muito legal mesmo, tá? Vocês recebem informações que vocês não veem em lugar nenhum. Não veem em lugar nenhum. Deixa eu mandar aqui, ele lê. Leio. Fala aí, Giovanni. Tô lá sempre pescando. Grande rolê no espaço. Ah, cara, vou falar contigo. Aguenta aí. Aqui de Maricá. Vendo sua aula de alta tecnologia. Obrigado por nos trazer conhecimento. Tamo junto. Paulo Vitor mandou em 99. Pulei seu superchat? Puta. Paulo Vitor. Tem. Ó, tem. Deixa eu ver se ele colocou mais de um. Ah, deixa eu mandar pra você de novo. Manda aí, vamos ver aqui seu superchat, Paulo. Eu mandei pra você mais cedo. Ó. $9,99. Fala, Sérgio, acompanhando você aqui dos Estados Unidos. Pergunta uma vez que estamos dentro da nossa galáxia. Como foi possível chegarmos à conclusão? Ah, ótima pergunta, aliás, Paulo Vitor, que você fez. Foi mal ter pulado. Como que a gente sabe que a galáxia é espiral se nós estamos dentro dela? Belíssima pergunta. O que acontece é o seguinte. Você começa a estudar a posição das estrelas. Você faz um grande mapa de posição de estrelas. Por isso que existe uma missão chamada Gaia. Essa missão está lá para isso. Ela está medindo quase 2 bilhões de estrelas, a posição com exatidão. À medida que você vai medindo a posição da estrela, a coordenada dela, e vai colocando tudo num mapinha, você vê que começa a formar um braço espiral. E daí, pela metalicidade, pela composição química das estrelas, pela distribuição de estrelas que a gente observa e tudo, a única explicação para que isso esteja acontecendo da maneira que está é que a gente teve, então, a gente sabe, né? Então, como que a Via Láctea chegou nesse ponto. Mas é uma pergunta muito interessante, que uma dúvida que muita gente deve ter é essa, né? Como que eu sei a forma do negócio? Eu estou dentro dele. Mas tem como sim. Sérgio, você tá no mundo da Barbie? Tô aqui, ó, cara. Pegamos uma mesa ali, ó. Mesinha rosa, emprestada ali do Prosa Guiada. Por enquanto, só pegamos a mesa. Porque ali tem umas esculturas. Tem umas coisas ali, tem, né? Tem uns foguetes. Ali tem foguete. Ali tem foguete. Ai, viu? O Flow me expulsou. Vocês gostaram do cenário aqui? Gostaram? Não me expulsou não, cara. Eu tô no mesmo cenário. Exatamente no mesmo cenário. Mas o que é, né? Fazer um posicionamento de câmera, jogar uma luzinha aqui embaixo, ó, pra dar um charmezinho aqui, ó, azulzinho aqui, ó. Não tá legal? Fala aí se tá legal. Fala aí se tá legal. Tá muito top, né? Mariano Moreira mandou 2, falou que pulamos dele também. Deixa eu ver aqui, Mariano. Esse é o pulou o meu. É esse aqui, ó. Mandou $5. Quando você vier aqui em Utah no eclipse... Não, eu respondi lá no começo, cara. Falando que não dá pra eu ir, não, porque vai ser praticamente um bate-volta aí nos Estados Unidos, cara. Olha, tem mais um aqui, ó. Mandou 2. Achei mais um. Olha lá. Ah, tá, porque quando ele falou, né, eu falei do Bryce Canyon, ele mandou 10, eu já visitei o Bryce Canyon e tem uma Síria lá chamada Vernal, que é muito famosa pelos fósseis do dinossauro, e quando você olha nos canyons dela,
você vê as divisões da cor das eras geológicas. Aí não, isso é muito bonito, o Bryce Canyon, o Bruce Canyon, você vê ali perfeita, você lê, né? Você lê a história do planeta Terra nas rochas. Tem pessoal que chama que é Biblioteca de Rochas. Em que ano você fez vestibular para a USP? 1993. 1993, que eu comecei a estudar em 94, é isso mesmo. Tá? Tô pedindo aí pra falar um pouco dos quadros aí, Sérgio. A Gabi mandou. Quê? A Gabi mandou aí no chat pra pedir que a galera tá querendo saber dos quadros aí, até agora pra ver melhor. Esses quadros, então, né? Esses quadros aqui é muito legal. Essa parede aqui, na verdade, cara, é uma parede muito bonita que a gente tem aqui no estúdio, onde tem esses quadros aqui. A história desses quadros é a seguinte: eu uso o Twitter há muito tempo. E lá no Twitter eu tenho um número considerável de seguidores. Para que serve isso? Para ganhar esses quadros aqui. O pessoal do ESO, pessoal ESO oficial, entrou em contato comigo há algum tempo atrás, já não é de agora, faz tempo já. E eles entraram em contato oferecendo, eu podia entrar lá no site, escolher lá um determinado X número de quadros que eles me mandariam em troca de divulgação. Olha aí que maneiro, tá vendo só? E aí eles mandaram todos esses quadros aqui, e quando nós mudamos para cá, eu falei, caramba, cara, aqui pode ter a parede dos quadros. E tá aí, ó. Tem a possibilidade de estudos de núcleos dos planetas do nosso sistema solar baseado no exemplo da Terra? Ah, em análogo pode ter. Em análogo pode ter sim. Quando eu fui na Itália, teve terremoto? Não teve terremoto, cara. Poxa, queria tanto que tivesse terremotozinho, mas não teve. Muito bem. Então falamos aí de Starbase, né? Mostramos Starship, a guerra em que pé que tá, o negócio tá feio. E vamos torcer para que acabe logo. Vamos torcer que acabe logo. Matador de quê? De noob, mandou 10ão. Toy 715B tem vida? Gostei do ET, Serjão. Ele é muito simpático, né? Faltou o esquema da Terra plana. Da terraplanagem, faltou um esquema da terraplanagem. Ai, ai, viu? Mas retomando então. Então falamos aí de Starbase também, mostramos aí as coisas e tals. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Ah, muito bem. Podemos falar do TOI, então, 715. O TOI 715 é um exoplaneta muito provavelmente, né, rochoso, bem parecido aí, é uma estrela muito jovem, aonde foi encontrado, então, pela TESS, tá? Pela TESS, é uma estrela anã do tipo M, anã vermelha, está a 137 anos-luz de distância da Terra, e foi encontrado nessa estrela chamada TOI 715. TOI quer dizer TESS, Object of Interest, encontrou um exoplaneta que é uma superterra. A órbita da superterra é de 19 anos, tá? Então ela gira o ano, 19 anos, 19 dias. O ano nesse exoplaneta é isso aqui, ó, Cris, que eu vou mandar para você agora. Tem 19 dias. E o grande lance é o seguinte: por que o matador de noob está perguntando isso? Porque essa superterra foi encontrada na zona habitável da estrela. Então nós temos uma superterra detectada na zona habitável de uma estrela. E aí o pessoal começou a levantar a questão se ela poderia ter vida. Poderia. Isso aí a gente não sabe, né? Pouco provável? Bem pouco provável, tá? Bem pouco provável mesmo. Mas que pode ter, pode que ela tá na zona habitável, que já ajuda bastante, tá? Então tá aí, ó, mais uma descoberta de exoplanetas para vocês, que já vão somando aí 5.600, eu acho, exoplanetas descobertos até o momento. É muita coisa e isso ainda vai piorar ou melhorar, dependendo do seu ponto de vista, porque vai começar a vir muito mais disso aí, tá bom? Vai ter que 5.600, 5.500 alguma coisa.
tá? Então isso é o que eu queria falar também desse exoplaneta aí, que tá muito legal. 1.016 pessoas votaram. Pois. Etevaldo, 32%. Goiabinha, 27%. E quem ganhou aí foi Varginho, com 41%. Então, ó, vira aqui, meu filho. Vira aqui para mim. Batizado. A partir de hoje, você é batizado aqui no Ciência Sem Fim como o grande Varginho. Varginho que ganhou? É. Varginho. Varginho, você é o grande Varginho. Esteja batizado, espero que você faça o uso bem devido e correto desse nome que você acaba de ganhar. 46% dos votos ganhou. Isso, então tá aí, ó. Ai, ai. Que decepção, por quê? Sou chateado. Que isso, cara. É, tomou a bênção, tomou a bênção. O Varginho aí, o nosso querido mascotinho. Que outra coisa que eu ia falar aqui pra vocês também? Ah, tem uma outra coisa aqui. Aliás, duas coisas, tá? Uma é uma correção. O pessoal perguntou da Peregrine outro dia aqui e eu falei que ela tinha espatifado na Lua, cara. Eu tava maluco, né? A Peregrine foi aquela sonda que ela foi mandada. Quando ela liberou ali do foguete, ela teve um problema ali que começou a vazar combustível. E sem combustível, ela não poderia fazer as manobras de pouso na Lua. Então, eles estenderam um pouco a missão durou alguns dias lá, que agora não vou lembrar, acho que uns 10 dias, coisa do tipo. E a Peregrine fez o quê, cara? Queimou na atmosfera da Terra. Então, você que veio aí me xingar, parabéns, você me xingou com razão. Porque eu falei que ela tinha se espatifado na Lua, na verdade ela queimou na atmosfera da Terra. Então, essa aí seria, né? É a missão da sonda Peregrine. Então, isso é uma coisa importante falar. Vai ter outras sondas para a Lua? Vai. Agora, em março, abril, vai ter uma missão que vai levar mais uma sonda lá para a Lua. Porque a Lua, ela está nesse momento. E falando em Lua, nós temos lá na Lua a nossa queridíssima Slim. Lembram? No último programa, ela tinha pousado, mas ela pousou meio torto. E aí o painel solar não estava captando energia suficiente. Pois bem, o que aconteceu com a Slim? Acreditem ou não, ela ressuscitou dos mortos. Então, a missão Slim está valendo novamente. E agora eu só preciso achar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no site. Pode falar o que quiser dos países por aí, mas o site da NASA, cara, ele é o melhor site que tem dessas coisas, tá? Não tem, não. Mas, enfim, a Slim, o que aconteceu com a Slim? A Slim está na superfície lunar, ela conseguiu gerar energia, ela ressuscitou dos mortos e está fazendo imagens de novo, muito legal, transmitindo tudo e acompanhando todas as atividades em Starbase, porque é o dia inteiro com atividade. É uma cidade aquilo ali. Lembrando que a cidade ali mesmo, onde fica, é Brownsville, no Texas, mas você indo até Boca Chica ali, né? Você consegue ter uma visão muito boa do lançamento do Starship. Então isso aí era um tema que eu queria falar. E o outro é o do asteroide, já falei, né? É do confisco, né? Se é que pode dizer assim. Aqui, ó. O DoD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, requisitou, tá?
requisitou terminar aí o Starship para missões individuais, ou seja, missões que só vão, né, os envolvidos aí no negócio. Então, o DoD acontece isso. Ele acaba se envolvendo em coisas que ele não é chamado, mas até aí, então, tá tudo bem para quem acha que tá, né? Os americanos são revoltados com isso, são muitos pesquisadores mais ainda, mas não temos lá muito o que fazer com eles, tá? Foto? Todo mundo aí tem foto com o ET de Varginha? Não tem, não, cara. Não vai ser tudo isso de gente aqui vai ter foto com o ET de Varginha, não. Tá? Ah, faltou falar do asteroide, né? Deixa eu falar aqui então. Não faltou não, cara. Eu falei do asteroide, sim. Que passou aí perto da Terra, mas que não ofereceu risco nenhum. Não ofereceu risco nenhum. Risco zero aí do asteroide que passou perto da Terra. Tomara aí que ele se desintegre em algum lugar. E é menos... Ah, tá aqui, ó. E é menos coisa. E uma coisa que eu queria falar também, eu vou colocar aqui para você, Cris, ó. É que a sonda Slim, então, ela caiu ali de lado, o painel dela ficou mal, mas ela ressuscitou. Ela ressuscitou. E, ao se ressuscitar, ela fez essas imagens aí que vocês vão ver aí na tela, umas imagens muito legais, tá? Imagens feitas pelo robozinho, o Lev 2, que fica rolando ali perto da... Tá tudo em japonês, não tem... Clica ali para traduzir português que traduz. Aí, ó. Imagens espectroscópicas de 10 bandas, então conseguiu usar o espectro dela, isso é muito bom. Fora todo o resto, então aí está explicando que ela caiu de lado mesmo, teve problema, mas ela reavivou. Vai descendo aí, porque eu acho que tem as imagens aí, ó. Então, tá aí, ó. Então, isso aí são imagens novinhas, tá? Acabaram de sair da sonda Slim do Japão, lá na Lua. Tá vendo só? Vai passando ali que deve ter mais. Aí o pessoal dá nome, né, para as rochas e para algumas feições para facilitar principalmente, né, no caso aí, o seu movimento de ascensão com um carrão desse. E coloca ali, vai descendo aí, tem mais, tem não? Deixa eu ver, acho que Aí, ó, tem essa pequenininha. Essa pequenininha é muito legal, ó, porque ali a gente consegue ver as sombras, ó. A sombra super esticada. E aí, o que vai acontecer agora com a Slim? Agora ela vai morrer mesmo, tá? Agora ela vai morrer mesmo, por quê? Porque ela não tem o que ela... recuperar energia. Vai entrar à noite ali no local onde ela tá pousada e não vai ter. Mas então ela pousou, hibernou, reviveu e agora irá descansar. A nossa queridíssima, ela mandou essas fotos aí, as últimas aí, antes do anoitecer lunar. Então, um negócio muito interessante mesmo da missão Slim da JAXA, a Agência Espacial Japonesa. E agora, no mês de fevereiro, vai uma outra missão particular para a Lua, que é a missão Intuitive Machines. A Peregrina era da Astrobotics, né, uma empresa. E agora a Intuitive Machines vai mandar a sua missão para a Lua. Então, é exatamente isso que acontece. Então, falamos da estação, falamos dos asteroides. Deixa eu ver aqui o que mais que podemos comentar. Mandem aí perguntas aí, galera. Enquanto eu vou vendo aqui, a gente vai... se entretendo. Giovanni Santiago mandou 10. Quando a luz está crescendo ou minguando,
as marés são menos afetadas, ao contrário da lua cheia, apesar da gravidade lunar ser constante, porque a influência varia com as fases. Boa pergunta, Giovanni, pelo seguinte, a órbita da lua ao redor da Terra não é uma órbita como a gente conhece, é uma órbita bem circular, e isso aí pode representar tudo isso. Beleza? Então, a influência não tem nada disso. Tá? A Lua, ela age como uma massa só. E é isso que vai influenciar as marés. Se ela está numa determinada fase, não tem problema. Agora, quando ela está alinhadinha, tem. Por que isso não acontece sempre? Porque existe uma variação na inclinação da órbita da Lua com relação à Terra. Uma variação de... não vou lembrar agora. 5 graus. 5 graus. Tá? 5 graus. Por que tu só responde superchat? Não tô respondendo só superchat não, cara. Manda aí pergunta interessante que ela será respondida. Marcos Mateus mandou 5. Sérgio, manda um abraço pra família Carão, Areia Branca, Rio Grande do Norte. Um salve, tamo junto, tá? Qual a minha opinião sobre Neuralink, Leandro? Já respondi, cara. Em casos assim extremos, né, que você não tem outra coisa para fazer, eu acho que é válido. Agora, sei lá, de graça, eu acho que não. Tô com medo do ET Bilu. Esse aqui não é ET Bilu, não. Esse aqui é o... como foi o nome escolhido? Varginho. Varginho. Então agora nós temos o Juquinha, palmeirense, e o Varginho, tá? Lauro C. passou desapercebido o seu superchat. Vamos ver aqui. Lauro C. Procura aí, Cris. Ele mandou um monte. Sério? Mandou uns 5 superchats. Cola aí, vamos ver. Não sei qual que é. Olha, tenta ver o último. Ó, esse aqui é o último que ele mandou pra ver se... Cola aí pra mim. Ó, mandei. Lauro C. mandou 5. Sérgio, a Parker Solar Probe ainda está nativa? Claro que está. Quais as descobertas recentes e como ela é feita para aguentar a temperatura? A temperatura ela aguenta porque ela tem um escudo de calor muito poderoso, tá? Que aguenta até muito mais do que a temperatura que ela está passando. E quais as descobertas recentes dela? Cara, elas estão, né, as sondas tentando descobrir qual é a origem das flares ou das conjunções e tudo mais, né? Então, qual a origem da flare, qual a origem do aquecimento da coroa, tá? Como que essas coisas são afetadas, como que elas surgem, qual que é um modelo para explicar isso aí. Até agora, então, mais ou menos, parece que inicia ali dentro da mancha solar como um pequeno foguinho, aquilo ali vai propagando e tudo, tem toda uma história sobre essas flares aí, que é muito importante porque a flare pode gerar uma explosão de radiação, isso aí chegar na Terra e danar-se tudo, como a gente já falou aqui, evento de Carrington e tudo mais. Então, por isso que é importante o monitoramento, por isso que é importante quem estuda, principalmente nessas bandas aí específicas. Tá bom? Respondido? Tá. E aí, ó, eu separei aqui um negócio para falar que é muito legal, que eu já estava esquecendo, que é isso aqui, ó. Então vamos lá. O que acontece com a NASA, né? A NASA, todo ano, e isso é uma das coisas principais que ela faz, é lançar esse documento aí, que nós vamos ver na tela já já. Esse documento aí é chamado de NASA Spin-off. O que é NASA Spin-off? É tudo que pode ser feito na área espacial, ou, aliás, tudo que pode ser feito em outras áreas que tira proveito do desenvolvimento espacial, a gente chama de spin-off.
Então, se você for descendo aí, ó, anda descendo aí, Cris. Por exemplo, ó, a criação, tá vendo ali os bombeiros? Os bombeiros estão levando ali um drone, ó. Só que o drone tá dentro dessa estrutura aí, ó. Então, o que foi desenvolvido, né? Foi desenvolvido uma maneira de chegar em incêndios e também acabar com eles. Então, isso aí é uma das coisas. Outra coisa que eu estava vendo aqui foi na parte de estudos de medicina e tudo mais. Isso aí tem um monte, tá? Isso aí tem que ter, na verdade. Mas até mesmo nesse lance de formação de planetas aí e tudo mais, a matéria escura poderia ajudar. E então, quando a gente aplica alguma tecnologia no nosso dia a dia e que ela veio do espaço ou veio de qualquer outra área, isso é chamado de spin-off. E aqui nós temos o spin-off espacial, onde são ditas, né, as coisas aí. Beleza? Spin-off 2024, o Cris vai deixar o link ali, ó, de novo ali para vocês na descrição. Na descrição não, né? Nos links úteis lá dentro da NV99, CSF News, tá? Na descrição você tem os links para as páginas ali de WhatsApp que falam sobre tudo que está acontecendo em Starbase, tá? O áudio tá baixo? Tem um pessoal falando que o áudio tá baixo, cara. Aqui pra mim tá normal, tá de boa. Aumenta? Ele tá com um apitinho. Ah. É aquele negócio aqui que a gente tem esse problema aqui. Ah, tá. Se eu vou aumentar muito. Aí eu aumento o apito também. É aquele apito forte. Então eu não tô conseguindo aumentar tanto. Quer tentar fazer aquele esquema de virar? Pra ver se vai adiantar aí. Melhorou. Melhorou? Tá vendo só? Então aí, ó. Tá mais ali. Pode falar. Oi. Testando. Tá aí, ó. Melhorou, saiu o apito. É aquela coisa É que faz, né? aquela coisa, não tem explicação. Tem coisas na vida que não tem explicação. Tem vontade de fazer um podcast com alguém da gringa, Neil deGrasse Tyson? Tenho, com o Neil deGrasse, com o Brian Greene, principalmente. Mais com o Brian Greene, sabia? Paulo Dantas, fala sobre a construção da base lunar. Cara, essa semana aí não teve nem notícias sobre isso muito, tá? Mas as bases lunares, elas vão ser construídas aí. Estados Unidos, NASA, ESA, tá? Tem alguma possibilidade de viajarmos algum dia para outro universo? Não tem, cara. Manda um salve para Itabira. Ó, grande Itabira. Existe... Caramba, cadê? Existe algum planeta do universo passando pelo próprio processo que a Terra passou, mas gerar vida? Então, não tem, né? A gente descobre coisas mais novas, né? Tem que esperar esses chegarem nesse processo, tá? Jefferson William mandou 5. Sérgio, se o Sol teve irmãs gêmeas, será que elas entrariam no mesmo estágio que está um? E qual seria, deve ser, né? Qual seria esse estágio? Então, sua pergunta aqui tem duas fases. Sim, o Sol teve irmãs gêmeas. Existe um trabalho muito interessante que é feito aí pelo mundo, que é em busca das irmãs gêmeas do Sol. Isso é muito difícil de fazer na astronomia, extremamente difícil, mas esses caras fazem isso. E depois você está perguntando aqui sobre o estágio do ar, não vou saber responder, cara, tá? Mas a primeira parte aí eu sei. Beleza? Você consegue explicar sobre poço da Petrobras no Rio Grande do Norte? Claro que consigo, cara. Ali é um negócio chamado margem equatorial.
A margem equatorial é uma gigantesca reserva de petróleo, gigantesca reserva de petróleo que fica ali no norte, né, do Brasil. E depois de muita briga, muita confusão, a Petrobras conseguiu licença para furar um poço, o que é excelente, porque aí vai controlar e a gente vai saber se é daquele jeito mesmo. Tá? Já acompanhou junto com a equipe o monitoramento do Sol? Nunca acompanhei. Quando o James Webb... Não. Tem novidades da Juno? Tem novidades da Juno. Amanhã ela tá passando por... Amanhã? É amanhã. Amanhã ela tá passando por Io de novo. Tá? Qual o campo da astronomia que mais me fascina? Cara, eu acho que cosmologia mesmo. Saber o início e o destino do nosso universo. O Juliano perguntou o que é um buraco branco e se ele existe. Não existe, ele existe teoricamente, a gente tem tudo definido e tal. Agora teria que observar. E aí é um problema, hein? Aí é um problema. Vai de leve no energético aí. Sérgio, porque a temperatura na coroa solar é bem... mas aí, cara, você está querendo que eu ganhe o prêmio Nobel, cara. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. As sondas estão lá para isso. Para descobrir por que a coroa, que já era para representar uma queda de temperatura, a temperatura bate milhões de graus. Não faço a menor ideia. Vai ter lançamento hoje? Hoje acho que não, né? Se não me engano, o próximo é dia 6, tá? Deixa eu ver aqui, sim. Então falamos do spin-off. Baixem lá o spin-off, que é muito interessante para você saber. Falamos da Slim, que voltou a dar resposta. Falamos tudo da Starship aqui rapidamente. Dos lançamentos. Deixa eu ver se não estamos pulando. Se não estamos pulando nada. E aparentemente não, hein? Aparentemente está tudo certinho. Deixa eu ver aqui o que mais. Falando da Slim, então. Cara, eu acho que é isso, hein, que a gente tinha para falar hoje. Falamos do spin-off, das galáxias, do DoD. Acho que é isso, né, chat? Vê aí se você lembra de alguma coisa. Sérgio, tem problema em dizer te amo? Não, Leandro, pode dizer. E aí, acabei de chegar, pena que perdi. Fica gravado, tá? Maísa perguntou do emblema. Não temos emblema no Ciência Enfim News, tá? Me responde. Eu amo astronomia e tenho passado, Sérgio, por que não mandamos embriões para se reproduzir no espaço? A gente manda embrião, sim. Estação espacial tem tudo isso. É verdade que a viagem para a Lua foi adiada? Foi adiada, tá? Ela foi para 2027. Vamos esperar agora o que vai acontecer. Amanhã tem lançamento às 23. Ah, é? Ah, então amanhã tem lançamento, sim, tá? Amanhã temos lançamento, então. Então vamos ficar espertos aí. Vamos ver aqui. Não é porque eu quero te conhecer. É porque você merece, viu, seu João? Você... Ah, tá bom. Tamo junto aí, cara. Tá? Porque os foguetes têm essa forma aí, né? Porque é a forma, igual disse o Elon Musk, mais fácil para eles rasgarem os céus. Galera, acho que é isso, hein?
acho que é isso. Passei aqui por tudo. Nós estamos planejando para semana que vem. O Ciência Sem Fim News vai ser na quarta-feira, tá? Precisamos saber, vocês gostaram do cenário? Está aprovado? Com essa luzinha aqui preenchendo, com essa nova, meio nova aqui, novo enquadramento. Me respondam aí. Me respondam aí se vocês gostaram do cenário. Primeira pergunta é essa. Gostaram do cenário? Podemos continuar desse jeito? Que a gente quer fazer o que agrada a vocês. Tira a dúvida aí, manda aí, skatista. Tá perfeito. Boa. Mande aí sua dúvida. Giovanni Santiago mandou 10. Ao encontrar o Hélio 3 na Lua, como será refinado e quanto de energia ele duraria? Você não refinaria ele lá, tá? Não refinaria ele lá. Para gerar energia nuclear com o Hélio 3, cara, você precisa de muito pouquinho. Pouquíssimas gramas já gera energia aí para abastecer, tipo, um bairro, talvez de uma cidade grande, tá? Mas já é um grande avanço, porque todo mundo pensava que você ia ser aquele negócio robótico. Hoje não. Você tem acaba tendo, né? Pegando aí os trejeitos da coisa, mas o lance é que precisa de muito poucas gramas de hélio 3 para gerar energia nuclear, tá? E o problema nem é esse, tá, Giovanni? O problema hoje é o seguinte, que a gente não consegue gerar uma produção a mais de energia. Então esse é um seríssimo problema. Ficou show. Gostaram Então gostaram do cenário? Muito obrigado a todos que responderam. Gostaram dos temas abordados? Esse lance assim de trazendo essas notícias, vocês estão... E aí, família, o que vocês acharam? Sensacional. Curte, compartilha, segue a gente, porque todo dia eu tô trazendo o melhor do Sérgio Sacani, Ciência Sem Fim, aqui pro canal. Um beijo a todos, fui, tchau, até a próxima.